Jesus, em Mateus capítulo 4, querido, eu quero que você preste atenção, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer ministrar algo tremendo na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Você crê nisso, em nome de Jesus? Vamos lá, participa, você crê nisso, em nome de Jesus? Jesus, Ele estava ministrando em sua terra natal. Jesus, Ele estava ministrando na sua terra natal, em Nazaré. Em determinado momento, Jesus, Ele entra em uma sinagoga e Ele começa a dizer que Ele era o Filho de Deus. Aleluia. Ele começa a dizer que Ele era o Filho de Deus. E quando Ele começa a dizer que Ele era o Filho de Deus, essa não foi a reação dos irmãos que estavam lá naquela sinagoga. Nós temos Ele como Filho de Deus, mas eles acharam aquilo absurdo, eles acharam aquilo uma heresia, eles acharam aquilo uma falta de respeito. Eles expulsaram Jesus de Nazaré. Eles expulsaram Jesus do local de onde ele havia crescido, onde ele havia sido criado. Jesus então, ele sai de Nazaré e ele vai para uma outra cidade. Ele se muda para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum ele praticamente monta, digamos assim, que o seu QG, o seu quartel, digamos que a sua base missionária, onde ele levantaria então os seus discípulos, onde ele então solidificaria a mensagem do reino de Deus, ali próximo ao mar de Tiberíades, mar da Galileia, como nós conhecemos. Amém? Vamos lá, irmãos, eu quero que você participe. Amém, irmãos? Pois bem, queridos, e quando ele vai para essa região, então vai se cumprir uma palavra do profeta Isaías, que disse em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, se não me engano, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, e essa palavra vai se cumprir. Ela está dita lá também, pelo evangelista, por Mateus, quando ele diz: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Neftali. Assim cumpriram-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou sobre eles. Daquele momento em diante, Jesus passou então a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus, ele vai para a Galileia. Jesus, ele vai para essa região que há muito tempo atrás era a região, as duas tribos pertenciam a Israel, Zebulon e Neftali, e a promessa então começa a se cumprir, onde o reino de Deus estava começando a chegar no meio dos gentios. Não é qualquer coisa, o reino de Deus estava chegando na terra dos gentios. Amém, amados? E é interessante porque ali vai se tornar um lugar evangelístico, ali vai se tornar um lugar missionário. E quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas tiveram, digamos que, a sua história mudada por esse evangelho do reino de Deus que alcançou aquelas pessoas. A salvação que antes era exclusiva ao judeu, agora estava alcançando também os gentios. Aquele povo que na concepção religiosa era um povo indigno, aquele povo que na concepção da religião da época dos dias de Jesus deveria ser rejeitado. Não, aquele povo agora era um povo apto a receber a graça, o evangelho, o reino de Deus. E o que torna o homem apto a recebê-lo é o estado que ele se encontra, o estado de clemência por misericórdia, coração quebrantado, desejo de receber a salvação. E eles estavam dessa forma. Amém, amados? Quando Jesus chegava no lugar e ele ministrava as verdades do reino, muitas eram as pessoas que recebiam com o coração aberto. Numa dessas, irmãos, num desses momentos, eu quero que você preste atenção, porque num desses momentos, Jesus, ele vai chegar a um lugar. Isso está lá no livro de Lucas. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 8, Jesus, ele vai chegar, num lugar onde havia
Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados, Lucas e Marcos vão dizer que era um só. Provavelmente eram 2 homens, mas a história vai, digamos que, acabar se aprofundando mais na história de um desses homens. Amém, amados? E Jesus, ele chega num lugar onde havia, então nós vamos falar aqui de um endemoniado, porque é dessa história que nós estamos falando, deste jovem que era possesso. E ele chega a um lugar, que era a terra dos Gadarenos, e ele encontra ali um jovem possesso, endemoniado. Ele estava recluso da sociedade da sua época, ele estava vivendo como, eu não posso dizer nem como um animal, eu acho que ele estava pior do que um animal, ou seja, sem nenhuma razão, completamente dominado por aquele espírito. E quando Jesus, ele chega ali, ele começa então a gritar então, porque ele não queria sair. Amém, amados? Jesus então, ele vai meio que dialogar com aquele endemoniado, aliás, com o endemoniado não, com o espírito mal que estava agindo por detrás dele. E Jesus vai expulsar. E quando Jesus ele vai libertar aquele jovem, eles fazem um pedido. Os demônios que estavam agindo naquele jovem fazem um pedido. E qual é o pedido que eles fazem? Não nos mande para o inferno. Permita que nós, ao invés de sermos enviados para o abismo, fiquemos aí pastando nesses porcos que estão aí na região. É interessante porque o versículo 32 vai dizer, irmãos, que Jesus ele vai permitir, ou seja, Jesus vai falar, então tudo bem, vai lá. Se vocês querem pastar nesses porcos que estão aí, então estão liberados, tá ok. E aí a história a gente conhece, os demônios invadem os porcos se precipitam no abismo, e há um grande prejuízo, e os criadores daquela manada de porcos chegam até Jesus e dizem, olha, se retire aqui da nossa região. Quando isso acontece, irmãos, no versículo 35 vai dizer que ocorreu que o povo saiu para encontrar, e quando se aproximaram de Jesus, viram que aquele homem que tinha demônios havia saído, estava aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também o que fora liberto daquele homem, que havia muitos demônios que o havia tomado. E todo o povo da região dos Gesarenos rogaram a Jesus que se retirasse das suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava. Eu quero que você preste atenção então nesse versículo 38. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se, ou seja, Jesus recusou. Jesus disse não. Amém? Vamos lá, irmãos. Amém? E vai recomendar para ele, olha o conselho que Jesus vai dar: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Vamos dizer amém mais alto, meus amados? Pois bem, é importante nós falarmos que essa era uma região, irmãos. Essa região, nos termos de Israel da época, era conhecido como Decápolis. Por que Decápolis? Porque provavelmente era uma região que havia 10 cidades. 10 polis, cidade em grego, ou seja, Decápolis. Era uma região, irmãos, do outro lado do Jordão. Você sabe que o Jordão ele corta Israel
praticamente ele corta Israel do norte ao sul, e era uma região do outro lado do mar da Galileia, uma região, para a época, extremamente pagã, quase não habitada, embora houvesse alguns judeus que habitassem ali, mas quase não habitada por judeus. Se a gente tem Samaria e Galileia como um lugar dentro do território de Israel, um lugar meio que rejeitado por determinado afastamento da origem pura e genuína do judaísmo, da época, então nós temos fecha essa porta para mim, por favor, querido. Então nós temos o outro lado do Jordão praticamente como um lugar a ser evitado. Então você não via judeu do outro lado, você não via judeu do outro lado do Jordão, você não via um religioso passando por aquelas regiões. Era um lugar a ser evitado, era um lugar pagão, era um lugar, digamos que, na concepção da época, no imaginário religioso da época judeu, Deus não está nesse lugar. Repare que eles criavam porcos, não dá para precisar se eram os mesmos porcos que nós temos aqui, mas era uma espécie de um porco um pouco diferente, meio que um javali, mas eles tinham um costume que divergiam completamente com a cultura do povo de Deus da época, e Jesus ele vai nesse lugar, amém? Jesus ele se aproxima desse lugar, e era um cumprimento de uma profecia, e a profecia era que o povo gentil receberia luz. Eles estavam em trevas e eles receberiam luz. Jesus ele vai nesse lugar para mostrar que a salvação agora ela não é individual, que a salvação ela é universal, que a salvação é para todos e não é só para um grupo de pessoas, não, é para todo ser humano. E que coisa maravilhosa, irmãos, um jovem com a sua vida perturbada, quantos anos isso não deveria acontecer? E agora esse jovem ele é liberto desta possessão maligna que aterrorizava não apenas ele, mas aterrorizava a família dele e a sociedade, as pessoas que estavam em volta dele. E uma coisa me intriga nessa história, porque as pessoas chegam até Jesus e eles observam aquele jovem que antes andava nu, sujo, que aterrorizava as pessoas, e todos que iam ali para tentar dialogar, ele expulsava, ele agredia, e agora eles veem esse jovem sentado, bem vestido, o texto vai dizer isso, ele estava bem vestido, não estava mais como um maltrapilho, vestido, e ouvindo Jesus falar, e eles, nossa, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Interessante porque dentro de uma cultura pagã, o que impressiona esses jovens, o que impressiona esses homens, ou seja, ver aquele homem transformado, não é tratado de forma positiva, mas de forma negativa. Dentro do conceito pagão do mundo, o que vai impressionar as pessoas do mundo não é a tua transformação para o bem. Isso não é positivo para as pessoas. Se você deixar de se drogar, se você deixar de beber, se você deixar de adulterar, de mentir, de se prostituir, se você deixar toda a canalice que há no mundo e se tornar uma pessoa prudente, uma pessoa coerente, uma pessoa correta, muita gente não vai gostar disso, não é verdade? Muita gente vai se surpreender, como assim ele está diferente agora? E o que era um exemplo muito bom, que era a transformação para o bem daquele homem, não foi tratado de forma positiva, mas eles disseram, não, tira Jesus daqui, nós não queremos. Eu não sei se você reparou, querido, mas há 3 pedidos nessas histórias. O primeiro deles, querido, os demônios, a legião de demônios que estava aterrorizando aquele jovem, chega até Jesus e clama, e pede, Jesus, não nos manda para o abismo, permita que a gente fique aqui pastando sobre os porcos. E o texto bíblico vai dizer que Jesus ele vai concordar. Tudo bem, ok? Vocês querem ficar pastando aqui nesse território?
eu permito. Jesus ele vai permitir, ele vai dizer ok. Segundo, quando os cidadãos, quando os populares daquela região chegam até Jesus e vão dizer: Jesus, obviamente não foi com essa educação toda, né? Mas vão expulsar Jesus dali, por favor, se retire da nossa região. Jesus de novo, ok, é para mim sair? Eu saio. Ele dá um ok novamente. E quando aquele jovem liberto aparentemente faz um pedido sensato, se há um pedido sensato de um seguidor que teve a vida transformada, é o pedido desse jovem, que um pedido é nada mais do que segui-lo. Posso segui-lo? Eu fui liberto por você. O que acontecia naturalmente com a vida de todos que tinham suas vidas transformadas e se tornavam seguidores de Jesus. E ele vai dizer: eu posso te seguir? E Jesus diz: não, eu prefiro que você volte para sua casa. Jesus ele vai dizer sim, tanto para a legião de demônios. Jesus ele vai dizer sim para os populares que não queriam ele naquela região. Mas ele vai dizer não para o camarada que tinha sido transformado por ele e tinha um desejo genuíno de segui-lo. Em determinado momento isso foi me intrigando, irmãos, até que quando a gente observa o motivo do qual Jesus estava dizendo não para ele, e a gente passa a entender então que a resposta de Deus ela precisa ser digerida por nós, aceita por nós, independente de qual ela seja. Vamos participar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Alguém poderia dizer: mas por que Jesus não deixa ele segui-lo? Sim, me segue. Afinal, Jesus ele fez isso com tantas pessoas. O cego Bartimeu seguiu Jesus no caminho. Pedro, João, Tiago seguiram Jesus. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Quantas foram as mulheres que tiveram suas vidas transformadas? Provavelmente aquela mulher lá da história que seria apedrejada seguiu Jesus no caminho. A mulher samaritana teve a sua vida transformada. Levou, não apenas seguiu Jesus, mas levou a cidade inteira para conhecer Jesus. Estar alguns dias ao lado de Jesus, mas com esse jovem não. Vai para sua casa. Nós, em determinados momentos da nossa vida, precisamos de uma resposta de Deus, para que possamos nos manter em nossa caminhada, independente para onde seja essa caminhada. A gente está partindo aqui do pressuposto que essa caminhada vai ser orientada por Ele. Só que em determinados momentos o Senhor não nos leva para os lugares onde nós desejávamos. Ele nos orienta a seguir um caminho que não é o caminho que nós queremos. Meu amado, seja qual for a resposta que Deus te disser, seja qual for a resposta que Jesus falar ao seu coração, ainda assim, essa será a melhor resposta do Senhor Jesus para a sua vida. Quer ela seja sim, quer ela seja não. Um dos motivos, queridos, do qual Jesus vai dizer não para aquele jovem, é o que nós comentamos agora há pouco. Aquele jovem não era judeu. Aquele jovem teria extrema dificuldade em atravessar o Jordão, e viver do outro lado. Se já era extremamente difícil para judeus como Pedro, para judeus como Tiago, se já era difícil para judeus como, por exemplo, Nicodemos, se já era difícil para judeus como José de Arimateia seguirem a Jesus, imagine para esse jovem que não era judeu, que era de uma região que nós podemos chamar que a mais pagã que cercava Israel da época,
atravessar o Jordão e viver ali no meio deles. Jesus, ele entende que aquele jovem teria muito preconceito, e ele quer poupar esse jovem desse preconceito. Ou seja, Jesus, ele foi expulso da sua própria cidade, então ele está poupando que aquele jovem não passe pelo mesmo preconceito que ele tinha passado. Então fique na sua região. Eu atravessei o Jordão para te encontrar, mas você não precisa atravessar o Jordão para estar comigo. Eu vou estar contigo aqui também. É isso que Jesus está dizendo. Alguns movimentos Deus, ele faz para nos alcançar, mas alguns movimentos, queridos, por vezes ele nos poupa, porque são movimentos que aparentemente são movimentos coerentes, que às vezes precisam ser feitos, mas podem ser arriscados, podem ser perigosos, e por vezes ele quer nos poupar destes movimentos, que nós julgamos, não, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar a minha família, porque eu quero salvar a minha vida, porque eu quero seguir Jesus. Pedro vai dizer, só tu tens as palavras de vida eterna, os caminhos. Então os caminhos, as palavras, as direções para a vida eterna são deles, são dele. Isso não é nosso, vem dele. Então cabe a nós nos colocarmos numa condição de sensibilidade para entendermos quando é que o Senhor Jesus fala não e quando é que Ele fala sim a nós, quando é que Ele nos dirige a fazer algo e quando é que Ele não está nos dirigindo a fazer algo, e a gente pode estar correndo o risco de estar fazendo algo que Ele não nos dirigiu a fazer, e assumindo a responsabilidade, e nos colocar num movimento arriscado, que pode, digamos que nos machucar, nos ferir. Outra coisa, queridos, Jesus, ele vai dizer para esse jovem, vai e testemunha para a sua família, testemunha para a sua família o que Deus fez na sua vida. E é interessante, irmãos, que o jovem, ele vai fazer isso, e ele volta para a sua cidade, e a Bíblia diz que ele vai testemunhar para a cidade inteira o que Cristo havia feito na vida dele. Jesus estava dizendo, você vai ser mais útil na sua tribo, na sua etnia, na sua cidade, do que caminhando comigo. Aleluia. Está ouvindo aí, meu amado, em nome de Jesus? Você vai ser mais útil fazendo o que eu quero do que o que você quer. Você vai ser mais útil cumprindo as minhas direções do que o teu desejo de me seguir. Às vezes a gente acha que vai ser muito útil para Deus fazendo algo que está no nosso coração. Irmãos, nós vamos ser muito útil para Deus fazendo aquilo que está no coração dele, seguindo a orientação dele, não seguindo as nossas próprias orientações, não seguindo o que nós achamos, o que nós julgamos ser o melhor. Vou fazer isso porque eu vou estar cumprindo a vontade de Deus, vou fazer isso porque eu vou estar pregando o reino de Deus. Já imaginou? Se Jesus falar para você que às vezes você vai estar ganhando mais almas não saindo da tua casa do que invadindo as praças para pregar o Evangelho, do que estar pregando num estádio cheio com 80 mil pessoas, porque tudo aqui, irmãos, parte da orientação que Cristo estava dando a ele. Em Provérbios capítulo 16, você pode ler em casa, versículo 1, vai dizer que ao ser humano foi dado a capacidade de planejar. Ao ser humano foi dado a capacidade de elaborar planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então nós planejamos, então nós temos sonhos, então nós temos projetos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A resposta vem do Senhor. Eu estou liberto, glória a Deus, agora eu quero seguir, Ele é o meu mestre. Olha que galera boa que segue Ele. Gostei desse tal de Pedro, não sei se tinha um Pedro ainda na época, né? Preciso olhar ali depois direitinho para ver se tinha, mas não eram todos os discípulos que ainda tinham sido chamados. Tem uns jovens, tem umas mulheres, tem um pessoal tão agradável, um pessoal que me abraça, um pessoal que me acolhe. Eu quero andar junto com eles. Olha os planos. E Jesus diz, não, você vai para sua casa,
Nem sempre Jesus vai falar o que te agrada. Nem sempre Jesus vai falar ao seu coração aquilo que você mais quer ouvir. Nem sempre Jesus ele vai concordar com as suas opiniões. Nem sempre Jesus ele vai concordar com as suas ideias. Nem sempre Jesus ele vai dar um aval para os seus planos. Nem sempre Jesus ele vai abençoar os seus desejos. Vou colocar os meus desejos diante de Deus. Sabe quando a gente faz aqueles projetos, principalmente de final de ano, e a gente apresenta diante de Deus, a gente não está apresentando aquilo para ver se Deus quer fazer aquilo na nossa vida. Nós estamos apresentando a Deus para fazer aquilo na nossa vida. Eu vou te dizer a verdade, irmãos, pode ser que boa parte dos projetos que nós apresentamos a Deus, Deus não vai abençoar, e dizer, tá bom, Machado, você praticamente me obrigou a fazer isso, então eu vou fazer porque eu sou Deus e eu quero te abençoar, você é meu filho. Se Ele verdadeiramente nos ama, pode ser que muita coisa que a gente pede, Ele vai dizer, eu não vou fazer isso na sua vida, eu sei o que é melhor para você. E aí? E eu e você, como é que nós estamos dispostos? Estamos dispostos a dizer sim quando o Senhor falar não? Estamos dispostos a aceitar aquilo que Jesus ministrar no nosso coração? Mesmo que aquilo em determinado momento não seja o que nós mais queríamos? Para falar a verdade, o que eu queria mesmo era te seguir, mas o Senhor está mandando eu voltar para casa. Ele foi, e ele ganhou não apenas a casa dele, ele ganhou a cidade dele. Porque agora ele estava sujeito à palavra daquele que o libertou. Se eu fui liberto, se a verdade nos liberta, então agora eu estou sujeito à palavra que me liberta, e foi Cristo que me libertou. Se Ele está dizendo isso, então eu vou seguir a orientação dEle, mesmo que essa orientação não seja aquilo que eu planejava mesmo segui-lo. Ele não vai questionar, poxa, ele obedece até a voz dos demônios, aliás, obedece não, ele dá o aval até ao pedido dos demônios. Os demônios vão pedir, deixa a gente ficar aqui, ele fala ok. Ele fala ok para os populares que estão expulsando ele da cidade, e para mim, que amo ele, quero seguir ele, que fui liberto por ele, fala não? Pois é. Às vezes nós nem entendemos o porquê que o Senhor nos proíbe de algumas coisas. Às vezes nós nem entendemos o porquê que o Senhor fala não. Mas a questão, querido, é ser movido por fé. E ser movido por fé é exatamente isso. É se sujeitar a Deus, é obedecer a Deus, mesmo quando a nossa razão não tiver respostas, mesmo quando o nosso eu ficar em conflitos. Eu não entendi porque que Jesus falou isso, mas a questão é, em alguns momentos não é para nós entendermos, é simplesmente para nós crermos e pronto. Amém, meus amados? Repita isso comigo, diga, às vezes Jesus diz não. Eu vou te dizer algo além, querido, e isso pode acontecer com muita frequência em nossas vidas. É que a gente está tão acostumado a não se importar muito quando Jesus fala não, que a gente nem leva muito aquilo em consideração, irmãos. Nós estamos tão acostumados a achar que tudo que a gente deseja é a vontade de Deus, que nem passa mais na nossa cabeça a possibilidade daquilo que eu estou desejando não ser o que Deus quer. Isso é muito sério, irmãos, porque coisas pequenas podem comprometer o teu relacionamento com Jesus. Porque pequenos detalhes, pequenas inclinações, pequenos movimentos podem nos matar. Não foi isso que aconteceu com Uzá? Não tem problema não, a arca está caindo, 1 Reis capítulo 6, a arca está caindo, 1 Reis não, 1 Samuel, a arca está caindo, não tem problema não, eu seguro ela aqui, ela não cai. Ele morreu ali. Um pequeno toque, uma pequena inclinação, um pequeno movimento, mas havia uma orientação, não coloque a mão. Mas na hora da tragédia, mas na hora do acidente, nós não paramos muito para pensar nas regras, sabe? Se você passar mal aqui, estou passando mal, aí eu coloco você dentro do meu carro e eu saio correndo, e aí o farol está fechado, eu furo o farol, porque eu quero levar você para o hospital.
Mas aqui você não pode passar, aqui é contramão, eu quero levar você para o hospital, eu passo na contramão. Então na hora desse calor das emoções, dos problemas que nós estamos enfrentando, a gente não se preocupa muito com as regras, a gente não se preocupa muito com os mandamentos. Eu quero resolver essa questão que agora é um problema na minha vida. Querido, só que Deus, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele está acima de tudo, independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida. Você pode estar enfrentando o maior caos da sua vida, Deus, Ele está acima disso, e Ele não vai quebrar a vontade dEle, porque você está passando por problemas, e Ele não vai quebrar a personalidade soberana que Ele tem, porque eu estou tendo que correr, porque a minha vida está uma bagunça, e eu tenho que correr para resolver isso. Foi na hora da tragédia, foi na hora do acidente que Uzá quebrou uma regra de Deus, ele fez algo que Deus não havia pedido. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, para no calor do momento, para no calor dos fatos que estão em pleno acontecimento, nós não fazemos algo do qual Deus não nos orientou a fazer, não façamos algo do qual o Senhor não nos dirigiu a fazer. Olha, Ele falou para não seguir Ele, mas eu vou te falar a verdade, eu não quero voltar lá para a minha família não, porque lá é tudo pagão, lá é tudo ímpio, eu quero mesmo ser um judeu agora, então eu não vou seguir Ele, mas eu vou lá para Jerusalém adorar a Deus. Aquele jovem não traçou o próprio caminho. Se Ele me libertou, o meu caminho agora é traçado por Ele. Você pode dizer amém? Participa da reunião, irmão, em nome de Jesus. A gente tem essa mania, eu fui liberto por Jesus, eu sou conhecedor da palavra, então agora eu vou me orientando. Cuidado, cuidado para não se auto-orientar. Às vezes a gente se enche tanto de vaidade, do senso crítico, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento de mundo, do conhecimento de vida, que agora a gente não aceita que ninguém fala, agora é a gente que se orienta. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro. Pois é, o coração do homem é enganoso. Outro dia eu estava atendendo uma jovem, ela falou, então, mas sei que você falou, eu acho que não é bem assim, porque, sabe, o que eu acho, então, o coração do homem é enganoso, a gente acha tanta coisa, irmãos. A questão não é o que eu acho, a questão é o que Deus está pensando, o que Deus sabe, porque Ele conhece o futuro, eu não conheço o futuro. Você não sabe o dia de amanhã, a gente é como nuvem, Tiago 4, a gente está aqui, daqui a pouco a nuvem some e a gente desaparece. Essa é a questão, ter a nossa vida orientada pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, independente se aquilo em momentos é o que eu espero, em momentos é o que me confronta, é o que me contraria. O grande problema, irmãos, é isso, é não ser sensível àquilo que o Espírito Santo está dirigindo, está falando. Em Atos capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ter a história do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava na companhia de Silas, em uma das suas missões, e depois de visitar uma região conhecida como Galácia, ele desejava pregar a palavra nas regiões da Ásia. A Ásia não é a Ásia de hoje, irmãos, Japão, Coreia. A Ásia era uma província do Império Romano na época, e onde hoje é a Turquia, tá? Então eles entendiam que aquilo era a Ásia. E vai dizer assim, irmãos, no capítulo 16, versículo 6, olha aí, e viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministérios, olha o texto, Atos 16, 6, e Paulo e seus companheiros de ministérios foram o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Amém? Vamos lá, irmãos. Amém, irmãos? Vocês leram isso mesmo? Foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Quando se avizinharam da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia,
mas também o Espírito Santo de Jesus, o quê? Não lhes permitiu. Então contornaram a missa e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia em pé rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, prepararam-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Então Paulo e os seus amigos de ministério haviam evangelizado a Galácia, e eles disseram: vamos até outra província, vamos à província da Ásia. Mas o Espírito Santo diz: não vai. Irmãos, olha para mim aqui, presta atenção. Eles não estavam indo lá comprar carro. Eles não estavam indo lá comprar carro, não tinha na época. Eles não estavam indo lá comprar roupa, comprar tecido. Paulo não estava indo lá comprar material para fazer tenda. Paulo não estava indo lá para poder abrir um negócio, para vender livro. Paulo não estava indo lá para enriquecer. Paulo ia lá evangelizar, expandir o reino de Deus, ganhar almas. E o Espírito Santo diz: não vai. Às vezes a gente acha muito nobre, muito coerente o que a gente quer fazer. Não, mas isso é um sonho. Não, mas isso é um projeto. Não, mas isso é de Deus. Não, mas é Deus, é Deus, é Deus. E o Espírito Santo foi a vontade de Deus, Ele que mandou fazer isso, é a palavra dEle. Às vezes para a mesma coisa, irmãos, o Espírito Santo vai dizer sim. E às vezes para a mesma coisa Ele vai dizer: não, agora não. E aí nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para permitir que Ele nos impeça de fazer algumas coisas, e mesmo que aquilo que a gente está desejando fazer seja muito santo. Não tinha nenhum pecado nisso aqui não, irmãos. Não tinha nenhum erro naquilo que Paulo e Silas e os amigos ministeriais iam fazer, mas não era o momento, não era o local, não era a estratégia de Deus. Aleluia, você crê nisso? Não era a estratégia do Espírito Santo. Não, eu quero usar você, mas não é aqui não. Às vezes, o que vem no nosso coração é parte do projeto de Deus, é parte do sonho de Deus, do nosso sonho, é a vontade dEle, mas a questão é a estratégia do Espírito Santo. É exatamente nesse lugar que o Senhor Jesus quer operar através de mim. Jovem gadareno, o que eu quero mesmo é que você vá para a tua casa e ganhe tua casa. E ele vai, e ganha a cidade inteira. Mas não pode ser aqui mesmo, onde eu estou não. Nessa região, não pode ser do outro lado do lago da Galileia. O pessoal aqui é muito pagão. Aí a gente começa a questionar a orientação de Deus. Mas lá está Paulo, lá está Silas. Vamos pregar na Ásia? Não, o Espírito Santo falou que não. Então vamos mudar. Então, ao invés de ir para a Ásia, vamos para outro lugar. Vamos para Mícia, outra região do Império Romano, outra província. Não, o Espírito Santo também falou para não ir lá. Então vamos para o porto. Aí foram para Troade, uma cidade portuária. E aí eles vão dormir. Aí aparece uma visão. Um homem, uma visão a Paulo. Um homem dizendo: passa a Macedônia. Passa a Macedônia e nos ajuda. No imaginário romano, irmãos, Troade e Trácia, uma região, um canal marítimo. De um lado você tinha a Ásia e do outro lado você tinha a Europa. Essa era a passagem. E aí Paulo, ele passa por essa região marítima e ele começa a entrar nas províncias romanas, nas grandes cidades romanas. E ele vai ministrar em Tessalônica, em Coríntio, em Atenas. E é a primeira vez que o Evangelho de Jesus Cristo começa a entrar agora na Europa. E a primeira jovem a ser evangelizada, a primeira mulher a ser ganha, a primeira conversão que aconteceu na Europa foi daquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Foi a primeira conversão.
Ou seja, o evangelho que saiu lá de Jerusalém, agora está explodindo, está indo ao alcance de toda a humanidade, está ganhando o mundo. A estratégia do Espírito Santo. A estratégia tem que ser do Espírito Santo. E nós temos que estar sensíveis a isso. Porque por vezes, irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente segue o nosso eu, a gente segue o nosso coração, o nosso achismo, o conselho das pessoas, porque as pessoas sempre têm o mau costume de nos motivar e nos empolgar, às vezes, a planos que não é a direção de Deus. Pode ser que Deus não vai encontrar propósito nenhum, mas você vai. Pode ser que Deus não vai encontrar propósito nenhum naquilo que você está fazendo, mas você e outras pessoas vão encontrar. E a gente gosta disso, a gente segue. Mas a ministração aqui é essa, irmãos. O homem faz planos, foi concedido a capacidade de planejar, mas a resposta, a orientação, a estratégia tem que ser do Senhor. Então, naquilo que o Espírito Santo te orientar, naquilo que a palavra falar ao seu coração, naquilo que você sentir paz, naquilo que você sentir o Espírito Santo te dirigindo, orientando, cooperando, é ali que nós temos que seguir. Mas o grande inimigo desse comportamento, irmãos, o grande inimigo desta obediência é o triunfalismo. Diga, triunfalismo. E eu defino o triunfalismo como aquela crença, sabe aquela crença? Que por sermos crentes, por sermos cristãos, nós devemos ser vitoriosos em tudo. Jamais vamos experimentar qualquer tipo de fraqueza, seja física, seja emocional, seja intelectual, seja espiritual. Eu sou um cristão mais que vencedor sobre todas as coisas, então meu casamento não pode ter problema, minha família não pode ter problema, eu não posso ter conflito, eu não posso ter doença, eu sou cristão, não posso ter depressão, eu não posso passar por nada disso, eu sou vencedor e eu preciso triunfar sempre. Irmãos, por muitas vezes nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento e no Velho Testamento, homens santos de Deus enfrentando situações humanas, mas mesmo assim o poder de Deus se aperfeiçoava na vida deles. Amém, amados? Paulo vai dizer: Timóteo, toma um pouco de vinho, é bom para a sua dor de estômago. Ué, que pastor é esse? Já pensou se o pastor Machado falar isso para vocês? Ô irmão, toma aí qual remédio que é bom para o estômago? Toma aí um omeprazol que é bom para o estômago. Que pastor é esse? Em vez de orar? Ô irmão, toma aí um biotônico Fontura. Você dá uma animada. Pois é. O próprio Paulo vai dizer: ô irmãos de Gálatas, vocês cuidaram tanto de mim quando eu estive aí. Provavelmente ele tinha algum problema no olho. Se possível, vocês teriam arrancado os seus olhos para dar para mim. Um problema de visão. O apóstolo Paulo, pois é. Eu não me lembro qual que é o amigo ministerial do Paulo, se é o Teófimo, que Paulo vai dizer: eu não pude trazer ele comigo porque ele estava doente. Está em Tessalonicenses, depois eu acho isso para vocês. Tive que deixar ele doente. Sabe, irmãos, esse triunfalismo tem tomado conta da igreja. Esse triunfalismo tem tomado conta do imaginário cristão, tem tomado conta dos corações das pessoas, e elas não conseguem, irmãos, aceitar o que Deus está propondo para elas, porque por vezes aquilo pode ser um fracasso. Eu não pregar aqui é um fracasso. Eu queria pregar para essas pessoas que estão aqui. Eu não seguir o Senhor Jesus é um fracasso para mim. Eu queria te seguir. Irmãos, por vezes algo vai ser um fracasso para muitas pessoas, para você, mas pode ser que para a ação do Espírito Santo aquilo seja a realização de Deus para nós. A morte de Jesus na cruz, que hoje nós entendemos da forma mais bela, poética, romântica e vitoriosa possível, para a época de Jesus foi a coisa mais vergonhosa. Nós perdemos um pouco essa percepção do que é a vergonha da cruz.
precisamos resgatar isso. Um Cristo, um Messias morrendo na cruz, era algo que ninguém imaginava, era uma vergonha. Um Cristo morrendo na cruz, esse não é um Cristo, esse não é um Messias. Um Cristo jamais pode morrer na cruz. A cruz jamais é o lugar de um rei. A cruz jamais é o lugar de um homem nobre. Imagine o presidente da república, a rainha da Inglaterra. Imagina ela pegando prisão perpétua. Imagina ela pegando a câmara de gás, a câmara de gás. Imagina o presidente da república sendo fuzilado. Dom Pedro II, o imperador que a gente teve aí, com a cabeça na guilhotina, como aconteceu na França. Imagina, você nem imagina isso, uma pessoa tão nobre. O rei dos reis crucificado, não é o lugar dele. Era a coisa mais louca para a época, mas esse era o caminho de Deus. Os planos de Deus não são incomparáveis, insondáveis, inescrutáveis. Os caminhos dele não são maiores que os nossos. Quando está dizendo que os caminhos dele são maiores que os nossos, a gente leva para o lado que a gente vai ser favorecido, né? Os seus planos são maiores que o meu. O meu plano era ganhar 5 mil reais. Então, já que os seus planos são maiores que o meu, então eu vou ganhar 10. Pode ser que os seus planos são maiores que os meus, porque eu imaginava ganhar 10 e ele vai me dar 5. Pode ser justamente o contrário. A questão não é que é o melhor para mim, a questão é que é o melhor para mim na visão dele, na concepção dele, na direção dele. E quando nós entendemos isso e obedecemos isso, aí sim nós vamos encontrar a verdadeira realização. Aí sim nós vamos encontrar o verdadeiro significado. Jesus vai dizer: porque a minha vontade é essa, fazer a obra daquele que me enviou. E essa tem que ser a nossa vontade, cumprir a vontade de Deus. E não cumprir a vontade de Deus porque nós estamos falando de um Deus caprichoso, de um Deus que eu tenho que fazer tudo que esse Deus quer. Mas cumprir a vontade dele, irmãos, porque nessa história toda que eu estou contando, o único que não está destituído de toda razão, de toda justiça, o único que não está destituído de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é perfeito, é Deus. Nós somos imperfeitos, somos injustos, somos corruptos, estamos corrompidos, somos impuros. E se eu seguir a vontade de um camarada desse, eu sei que eu vou me perder. Mas se eu seguir a vontade de Jesus, qual é a vontade? A minha vontade é a dele. Quem é o corrupto da história? Sou eu. Então fique com a vontade daquele que é justo, com aquele que é perfeito. Fique com a vontade do Espírito Santo, porque se você seguir o teu coração, ele é mau. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final dele é um precipício. Se você seguir o seu coração, você está assumindo o risco de fazer um movimento errado, e por seguir o teu coração que é errado, se perder. O título dessa ministração nessa manhã é: às vezes ele diz não. Pode ser que Jesus vai dizer não para mim, pode ser que Jesus vai dizer não para você. Mas quando Jesus falar não, ele não está sendo mal comigo, ele não está sendo mal contigo. Ele diz não mesmo nos amando. Ele nos diz não, mas porque ele está provando o seu amor para nós. Quem crê nisso em nome de Jesus? Cuidado com o triunfalismo. Em Apocalipse 3:7 a Bíblia fala: João viu Cristo Jesus, que abre porta que ninguém fecha, e que fecha a porta que ninguém abre. O triunfalismo, irmãos, lê só metade desse versículo, que a porta que Deus abre ninguém fecha, e aí quer que Deus fique abrindo porta toda hora, só que também está dizendo que ele fecha a porta e ninguém abre. Porta aberta todo mundo quer, e nós estamos preparados para possivelmente ele fechar algumas portas em nossa vida? Eu não vou orar para que Deus feche portas, irmãos, porque isso é hipocrisia. Estou orando a Deus para que ele feche a porta na minha vida. Não, essa não é a minha oração. Claro que eu tenho orado para que ele me abençoe, para que ele abra portas, mas se algumas ele fechar, está definido, ele fechou e ninguém vai abrir. Só que às vezes a gente fica tentando abrir a porta que Deus fechou, irmão.
A questão aqui não é se ele abre ou se ele fecha a porta, a questão é definitiva, é imperialista, é imperativa. Ele fechou a porta, então pronto, está fechado. Ele abriu a porta, então pronto, está aberta. Mas a questão é, a nossa insistência contra aquele que é eterno, contra aquele que é o Cordeiro de Deus, em ficar pedindo para ele abrir uma porta do qual ele definiu como aquela porta melhor está fechada. A gente ficar insistindo em algo do qual Deus já falou no nosso coração, Ele falou, não, essa não é minha orientação para você. Irmão, não adianta você ficar falando que é mais que vencedor, que é triunfalista e tal. Isso não vai colar para Jesus. Pode colar para um exercício psicológico para você mesmo, para te ajudar com autoajuda, ou para as pessoas, mas para Deus não. Ficar pedindo demais, ficar insistindo com Deus, não vai mudar nada em Deus. Não, mas eu vou orar, mas eu vou fazer uma campanha. Você pode estar fazendo isso para você, não vai mudar o coração de Deus. Ele é Deus, e o que Ele definiu para nossas vidas, nós somos criaturas. Então nós temos que nos sujeitar e aceitar aquilo. E querer falar, não, mas eu vou fazer o meu caminho próprio, mas eu vou por conta própria. É só o movimento do filho pródigo, pegar a herança e gastar ela. Energia desperdiçada. É frustração lá no futuro. Que o Senhor Jesus fale mais ao meu e ao teu coração. O melhor lugar para estar é onde o Senhor Jesus determinar, é onde Ele mandar. Machado, é aqui. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, igual Paulo, igual Silas, igual aqueles ministros. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, até mesmo quando Ele falar não. Amém, queridos? Quem crê nisso em nome de Jesus? Para terminar a ministração, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dê um sorriso, diga isso para quem está ao seu lado. Diga, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando Ele disser não. Amém? Quem está crendo nisso em nome de Jesus, dá um amém aí, bem gostoso, irmãos. Aleluia. Quem achou Filipenses 2 aí, irmãos? Achou? Diz assim, versículo 12, 2:12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pronto, irmãos. Agora imagine comigo, Lucas vai escrever, irmãos, que esse jovem, o gadareno, ele vai para a tua cidade, endemoniado, ele vai para a sua cidade, ele vai testemunhar para a sua família, e ele evangeliza uma cidade inteira. Então preste atenção. Essa definição que Lucas teve, irmãos, não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra, irmãos. Não foi. Ele já foi, olha lá, vai ganhar a cidade inteira. Essa conclusão que Lucas teve, irmãos, ela foi posterior. Então ele vai para a cidade dele, sozinho, e ele evangeliza uma cidade. E isso tem efeitos. E os efeitos chegam no ouvido de Lucas, e ele escreve, depois de Jesus ter morrido. Aleluia. Na ausência de Jesus, esse jovem liberto continuava colocando em prática as palavras de Jesus. E é o que Paulo está dizendo. Vocês têm um tipo de temor, irmãos de Filipenses, mas um temor que ele não é praticado só na minha presença. Quando eu estou distante, vocês melhoram. Vocês ainda têm mais temor a Deus. Irmãos, nosso temor é a Deus. O nosso temor é a opinião pública. Porque às vezes a gente está sendo muito de Deus, porque eu tenho um título, eu sou pastor, então tem que ser de Deus para vocês. Não, eu estou obedecendo tudo que Deus manda porque eu sou um líder de célula. Estou fazendo tudo que Deus manda porque eu tenho um ministério lá na igreja. Estou fazendo o que Deus manda tudo porque eu tenho um título, sou cristão. E as pessoas têm que ver que eu sou de Deus. O temor, o princípio da sabedoria está no temor a Deus. Não que eu não tenha que dar
resposta para as pessoas. Eu acabo sendo uma resposta para as pessoas. O que estou querendo dizer, irmãos? Olha para mim. Pode ser que a gente está desobedecendo o Espírito Santo e ninguém sabe. E como ninguém sabe, então deixa do jeito que está. É na ausência das pessoas, é as pessoas sabendo ou não sabendo, que eu quero ter temor ao Espírito Santo, ser fiel a Deus. Pode ser que ninguém sabe que eu estou desobedecendo o Espírito Santo, só eu. Meu temor não é as pessoas, meu temor é o Espírito Santo, irmão. Por isso Paulo está dizendo, irmão de Filipenses, parabéns, porque eu sei que vocês cresceram no caminho do Evangelho, enquanto eu estava com vocês, mas agora eu saí de perto de vocês, vocês continuam crescendo, vocês continuam desenvolvendo temor ao Senhor. É isso, irmãos. A questão é ser sensível à voz do Espírito, ser obediente à voz do Espírito Santo, e só eu, ninguém melhor do que eu para saber se eu estou desobedecendo a Deus ou não. Você pode achar que eu estou fazendo a obra que Deus tem para mim, mas eu sei disso, eu tenho essa mesma certeza, eu tenho essa mesma concepção. Ou a visão que vocês têm de mim não é a visão que Jesus tem de mim? Já pensou? Já parou para prestar atenção nisso? E se a visão que Deus tiver de você não for a mesma visão que as pessoas têm de você? Porque às vezes as pessoas acham que eu sou uma bênção. Eu não tenho que ser uma bênção para as pessoas, eu tenho que ser uma bênção para Deus. A minha obediência a Ele. Quem está entendendo isso, irmãos, em nome de Jesus? Obediência plena e total ao Espírito Santo. Amém? Pois é Deus quem produz. Já que vocês vão então temer a Ele, Ele vai dizer, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Irmãos, então é Ele quem realiza o querer, é Ele quem realiza o realizar, aliás, Ele quem faz, Ele quem determina, é Ele quem efetua o realizar, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a boa vontade dEle, irmãos, que Ele possa efetuar o querer, que Ele possa efetuar o realizar em nós, de acordo com a boa vontade dEle. Amém? E se nós desenvolvermos temor, nós vamos ter preocupação. Aquela preocupação que Davi teve, vamos levar a arca, já que teve uma tragédia lá atrás, e eu não vigiei, o menino lá não vigiou, e houve uma tragédia, vamos carregar a arca de Deus, mas vamos ter temor de a cada 6 passos parar e fazer um sacrifício, e nos esforçar em saber se a gente está indo no caminho certo, e nos esforçar em saber se é isso mesmo que Deus quer. Vamos, aí ele consegue entrar com a arca em Jerusalém. Aí num dia Deus está irado, e Ele vai dizer assim, ó, eu não vou mais com vocês. Moisés, avisa o povo aí, eu não vou mais com vocês, vocês são desobedientes, vocês são pecadores, vocês são murmuradores, vocês parecem ser o pior tipo de pessoa que há na terra, eu não quero andar com vocês. Olha a audácia de Moisés. Ele não estava falando para qualquer pessoa, ele estava falando para Deus. Então se o Senhor não for, nós não vamos sair daqui. Você poderia dar um brado, né? Merecia, não merecia? Se o Senhor não for com a gente, eu paro aqui. E quantas das vezes, irmãos, a gente, ao invés de obedecer como endemoniado de Gadareno e falar, tá bom, obrigado Jesus, obrigado por me libertar, eu vou ministrar na minha casa, embora eu quisesse te seguir, mas eu vou fazer o que o Senhor me orientou. A gente vai para lá, a gente vai para cá, e a gente faz isso, e a gente faz aquilo, e o humanismo e o iluminismo pregado dentro da filosofia deu muito poder para o homem, e isso entrou dentro da igreja, e o homem tem muito poder, e o homem é racional, e o homem sabe tudo. Pobre, cego, nu, desgraçado, você acha que você tem muito, você não tem nada? Compra colírio, coloca nos seus olhos para você enxergar a verdade. Você está achando que está andando vestido, você está andando nu. É hora de nós nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que nós somos seres tão frágeis, tão fracos, e nós não podemos viver 1 minuto sequer, 1 segundo sequer sem a direção dEle. Nós não podemos inclinar 1 centímetro sequer. Não te inclina nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com esse extremismo aí, rapaz. Olha aqui, ó. Anda no equilíbrio das minhas palavras. Amém, amado? Que o Senhor Jesus fale mais ao seu coração nessa manhã. Glória a Deus. Amado, siga a orientação do Espírito.
mesmo quando ele falar não. Amém? Aplauda.